Olá! Vamos discutir um pouco hoje a respeito da relação que existe no pensamento de Marx entre cultura e civilização. Para isso, vamos recorrer a algumas passagens da ideologia alemã, seguindo aqui a edição que foi publicada pela editora Boitempo. Bom, para compreendermos inicialmente a ideia de cultura, é necessário compreendermos que o raciocínio do Marx parte da materialidade social. Portanto, é a partir da maneira como os homens produzem e reproduzem a sua existência que se torna possível falar na existência de uma cultura. Nesse sentido, é válida a afirmação de Marx, contida na ideologia alemã, na qual ele afirma: o primeiro pressuposto de toda a existência humana e também de toda a história é que os homens têm de estar em condições de viver para poder fazer a história. Precisa, antes de tudo, comida, bebida, moradia, vestimenta e alguma coisa mais. Condição fundamental de toda a história ainda hoje. Por outras palavras, se o ser social não conseguir dar conta das suas necessidades básicas biológicas, é impossível a ele reproduzir a própria existência, consequentemente, produzir conhecimento. A materialidade se constitui, então, o ponto de partida para se compreender cultura e, mais ainda, a ideia de civilização no Marx. Ora, é importante observar que, nesta relação do homem com a natureza mediada pelo trabalho, cada vez que este ser intervém no mundo, ele produz novas circunstâncias, novas determinações. Portanto, a realidade não é algo estático, algo estática. Isto Marx afirma com todas as letras ao dizer na página 30 da ideologia alemã: o mundo sensível que nos rodeia não é uma coisa dada imediatamente por toda a eternidade, e sempre igual a si mesma, mas o produto da indústria e do estado de coisas da sociedade. É um produto histórico, o resultado da atividade de toda uma série de gerações, que, cada uma delas, sobre os ombros da precedente, desenvolveram sua indústria e seu comércio e modificaram sua ordem social de acordo com as necessidades alteradas. Bom, aqui observamos que, na medida em que este ser domina as condições objetivas, portanto, as condições exteriores ao seu organismo, ele intervém nessas condições objetivas, as transforma. Mas aquela transformação por ele obtida não fica resumida a si próprio. Pelo contrário, ele transmite este conhecimento aos outros que estão ao seu redor. Com isto, ele vai criando uma ligação entre as suas descobertas e os outros seres sociais. Mas este processo não se extingue em si mesmo. Aquelas conquistas obtidas em determinado momento histórico são transmitidas para gerações futuras, que, por sua vez, incorporarão aquelas conquistas e estabelecerão novas conquistas. Cria-se, assim, uma cadeia na história da humanidade, uma cadeia entre os nossos ancestrais e os nossos contemporâneos. Portanto, se pensarmos na nossa existência hoje, nós contemos toda a civilização, toda a cultura desenvolvida ao longo de séculos e séculos da existência do ser social, ainda que na vida cotidiana não tenhamos esta percepção. Costumamos olhar a vida cotidiana a partir do indivíduo na sua forma mais individual, na sua forma mais isolada. No entanto, como dirá Marx em vários outros momentos, em cada indivíduo está contida a civilização. Por que ele diz isso? Porque o nosso ato de falar, o nosso ato de andar, as nossas formas de nos alimentarmos, de nos vestirmos, os nossos gostos, são resultado de um longo processo de desenvolvimento, portanto, de um longo processo pelo qual este ser foi produzindo aquilo que chamamos hoje por cultura. Portanto, a cultura não é algo abstrato, solta no mundo. Pelo contrário, a cultura, ela se enraiza nas relações materiais de produção e reprodução da vida. É nesse sentido que se torna possível falar na produção de cultura
por parte do homem. Aliás, somente os homens produzem cultura. Os animais atuam com instinto. Os homens, eles produzem conhecimento, eles produzem cultura, porque nos homens intervém uma mediação que não está presente nos demais animais, que é a consciência, ou seja, a capacidade de refletir a respeito do mundo exterior e propor respostas ao mundo exterior, satisfazendo as necessidades, satisfazendo as carências que se apresentam em determinado momento histórico. Consequentemente, quando falamos em cultura, falamos na soma, na síntese de gerações, não apenas na soma, mas na síntese de várias gerações. Em cada ser está contida a humanidade. Bom, nesse sentido, é que o Marx se permite a falar juntamente com Engels, lembrando que a ideologia alemã é uma obra escrita conjuntamente com Engels. Nesse sentido, é que se torna possível falar na ideologia alemã, na página 40, que a história nada mais é do que o suceder-se de gerações distintas, em que cada uma delas explora os materiais, os capitais e as forças de produção a ela transmitidas pelas gerações anteriores. Portanto, por um lado, ela continua a atividade anterior sob condições totalmente alteradas, e por outro, modifica com uma atividade completamente diferente as antigas condições. Marx retomará essa ideia em outro momento, numa carta a Weidmayer, numa síntese na qual ele diz o seguinte, que a humanidade muda várias formas sociais da sua existência, mas ela não renuncia jamais às conquistas estabelecidas nas formas sociais anteriores. Por outras palavras, não temos um único modo de produção ao longo da história. No entanto, embora os modos de produção tenham se sucedido ao longo da história, isto não significa que as conquistas estabelecidas pelos seres sociais nos modos de produção anteriores sejam descartadas, abandonadas. Pelo contrário, são incorporadas às novas formas de sociabilidade. Consequentemente, diz Marx, cada geração recebe da geração passada uma massa de forças produtivas, capitais e circunstâncias que, embora seja, por um lado, modificada pela nova geração, por outro lado, prescreve a esta última suas próprias condições de vida e lhe confere um desenvolvimento determinado, um caráter especial. Portanto, as circunstâncias fazem os homens, assim como os homens fazem as circunstâncias. Por outras palavras, neste processo, não apenas os homens, eles respondem às condições que se colocam diante deles, mas eles também aprendem com estas circunstâncias e transformam estas circunstâncias, subordinando estas circunstâncias às suas necessidades, às suas carências. Com isto, quanto mais no curso deste desenvolvimento se expandem os círculos singulares que atuam uns sobre os outros, quanto mais o isolamento primitivo das nacionalidades singulares é destruído pelo modo de produção desenvolvido, pelo intercâmbio e pela divisão do trabalho surgida entre as diferentes nações, tanto mais a história torna-se história mundial. Por outras palavras, o processo civilizatório é também o processo pelo qual conquistas locais se tornam universais. É o processo pelo qual conhecimentos locais são generalizados, incorporados pelo conjunto da humanidade. Esta ideia está bastante presente em uma famosa passagem do Marx, onde ele diz que, com o capitalismo, no lugar das diversas culturas nacionais, se estabelece uma cultura universal, uma cultura mundial. Significa o quê? Que os conhecimentos obtidos por nações específicas ou por povos específicos são transmitidos e são generalizados cada vez mais para o conjunto da humanidade. Consequentemente, a cultura tende a se universalizar. E é importante observar também que Marx não tem uma ideia negativa a respeito da destruição da cultura. O que o Marx vai questionar é a produção de uma cultura que aniquila o homem, tal como é o caso da sociedade burguesa, da cultura na sociedade capitalista, que empobrece a capacidade de reflexão dos homens. Mas, para o Marx,
É salutar que a cultura se transforme, mas se transforme num sentido que potencialize as capacidades humanas e não no sentido de minimizar as capacidades humanas. Nesse sentido, para pensarmos tudo isso, volta Marx, é necessário sempre ter em consideração a vida material. Porque é a partir da produção material da vida imediata, como fundamento de toda a história, que se torna possível explicar o conjunto das diferentes criações teóricas e formas de consciência, religião, filosofia, moral, etc. Portanto, se queremos explicar o conhecimento humano, se queremos explicar a história da humanidade, se queremos explicar a cultura, se queremos compreender a civilização, temos que compreender as bases materiais nas quais a civilização se desenvolveu ao longo dos séculos. No entanto, para o Marx, a verdadeira cultura só pode se expandir a partir de uma nova forma de sociabilidade, uma vez que a sociedade capitalista, a sociedade burguesa, tende a unilateralizar o rol de atividade dos indivíduos. Os indivíduos são confinados a atividades extremamente simples e particulares. Daí que vem a necessidade de você superar a sociedade burguesa para fazer com que surja uma sociedade de fruição do conhecimento, portanto, de expansão das dimensões humanas. É nesse sentido que, quando se refere à sociedade comunista, Marx fala que na sociedade comunista o homem poderia pescar de manhã, filosofar à tarde, fazer poesia de madrugada. Não significa que ele está dizendo que o indivíduo vai ser um preguiçoso ou que vai ser um folgado. O que ele está dizendo é que, a partir do momento em que se reduzir o tempo de trabalho necessário de cada indivíduo em uma outra forma de sociabilidade, vai sobrar tempo para ele expandir as suas potencialidades. Isto é bem patente quando ele diz na página 38 da Ideologia Alemã: na sociedade comunista, onde cada um não tem um campo de atividade exclusivo, mas pode aperfeiçoar-se em todos os ramos que lhe agradam, a sociedade regula a produção geral e me confere, assim, a possibilidade de caçar pela manhã, pescar à noite, criticar após o jantar, ou seja, refletir após o jantar, que é uma atividade que os indivíduos não fazem na sociedade capitalista. Eles comem, bebem e dormem, tendem a desenvolver essas três funções essencialmente animais: comer, beber e dormir. Fechando a nossa discussão, o Marx vai ainda falar a respeito da sociedade comunista para mostrar como é somente nela que se torna possível uma expansão da cultura e, portanto, é somente nela que a civilização pode encontrar a sua expressão maior. Dirá o Marx: a efetiva riqueza espiritual do indivíduo depende inteiramente da riqueza das suas relações reais. Somente assim, os indivíduos singulares são libertados das diversas limitações nacionais e locais. São postos em contato prático com a produção, incluindo a produção espiritual. Isso é importante, porque para o Marx não basta você resolver as questões materiais. É necessário que estas condições materiais possibilitem também a expansão das dimensões espirituais do homem, uma vez que o homem é uma totalidade, tanto material quanto espiritual. São postos em contato prático com a produção, incluindo a produção espiritual do mundo inteiro, em condições de adquirir a capacidade, fruição dessa multifacetada produção de toda a Terra, que são as criações do homem. Portanto, a sociedade comunista, o modo de produção comunista, teria por finalidade obrigatória de viabilizar a expansão da cultura e, consequentemente, criar uma nova forma de civilização. Aquela onde as condições materiais de existência sejam a base para a fruição da vida, para o exercício da vida, para a expansão da vida, e não para a degradação da existência, como vai trabalhar insistentemente o Marx, por exemplo, no capítulo, no item, o trabalho estranhado, que está nos manuscritos econômicos e filosóficos. Estas questões nos colocam diretamente na linha de uma discussão realizada por Marx a respeito da educação. Mas uma análise neste sentido, ou seja, Marx e a educação, fica para um próximo encontro. Obrigado.